Oi, gente, voltando, desculpa, a gente está tendo várias quedas. Acho que nesse momento tem um uso bem grande da internet, então a gente acaba ficando mais à mercê disso. O Alexandre, a nossa transmissão. Oi, Alô? Alexandre. Desculpa, eu acho que nesse momento tem também um tráfego muito grande na internet, então acho que por isso Aham. também essas quedas da conexão. Desculpa cortar teu raciocínio. Então, retomando, você estava falando desse espelho da natureza, né? O quanto a natureza é regenerativa e por que a indústria não é, né? Se quiser continuar, as pessoas estão voltando agora para a live. O que eu estava concluindo é que a busca por formas de aplicar essa inspiração de forma prática dentro do sistema produtivo e econômico da humanidade, que se a gente pensar, são quase 300 anos de revolução industrial, onde a gente desenvolveu todo um sistema novo. Então nós precisamos continuar desenvolvendo e evoluindo esse sistema. É muito pouco, né? 200, 300 anos não é nada. A gente precisa continuar avançando e reestruturando tudo isso. E o que acontece? Nesses últimos 10 anos, muita gente vem se dedicando em diversas escalas, né, para que isso se torne realidade. Eu comecei a me dedicar também há praticamente 10 anos. E atualmente, para você ter uma ideia, eu estou trabalhando aqui no Brasil com o Ministério de Ciência e Tecnologia, num projeto da Unido, CTCN, que é o Centro de Tecnologias de Mudanças Climáticas, unindo a economia circular, mudanças climáticas para o Brasil, para desenvolvimento de cadeias produtivas. A gente está trabalhando a nível global, com BID, para regiões, a gente está trabalhando no nível local com empresas fazendo o trabalho junto à cadeia moveleira, à cadeia têxtil, né, junto com o Moda C. Então, assim, são diversas escalas que estão em transformação ao mesmo tempo. E esse momento é o momento onde está começando a segmentar, mas a economia circular também pede uma transversalidade, né? Então esse momento é muito rico, né? Então eu queria colocar para todo mundo dessa forma. Temos uma oportunidade sensacional é um momento histórico de estar fazendo a mudança com as próprias mãos, de olhar para trás depois e ter orgulho do que a gente está fazendo, mas muito desafiador. E no momento que ele é muito desafiador e a gente está vivendo angústia na pele, no coração, né? A necessidade da gente ter uma ferramenta capaz de nos ajudar a dar o passo, porque está muito difícil. A gente sabe, para as equipes em especial, os desafios estão muito grandes, né? As incertezas. Né? A Ale, eu economia acho que um circular dos traz um aspectos pouco disso. Acho que um dos aspectos da economia circular que é muito importante é a cooperação mútua entre as cadeias. Então, a gente, através dela, consegue aumentar a comunicação, consegue aumentar a transparência. Acho que esse é um aspecto muito importante, né? Para que a gente também tenha uma comunicação melhor. E acho que outro aspecto muito grande é esse maior controle que a gente consegue ter também da cadeia, do nosso abastecimento, né? Então, eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses aspectos e o quanto também eu vejo que muitas empresas elas se apoiam em apenas um tipo de negócio. A economia circular ela dá uma amplitude, ela abre um pouco esse campo de visão e traz possibilidades para diversificar os negócios, para entender um pouco o potencial dos serviços. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses benefícios e essas possibilidades que a economia circular traz. Tá. Bom, deixa eu ver se eu consigo falar um pouquinho por essa perspectiva que você falou, de você conseguir trazer estou entendendo assim, uma visão mais ampla do negócio, né? Por quê? Porque Exatamente. a verdade a gente percebeu que os negócios estão mais, os sistemas que a gente colocou, né? Os pilares que a gente construiu, as empresas e as cadeias produtivas são muito frágeis. Essa é a novidade, caiu a ficha, né? Caiu a ficha que você trazer um produto que você nem quer saber de onde vem, nem que tem naquele produto. O que importa é que ele chega de container da China ou de qualquer lugar, eu pego, coloco aqui de alguma forma dentro de um contexto e vendo.
né? E talvez venda até sem loja, online. Quer dizer, a impessoalidade e a forma como o desleixo, eu vou chamar de desleixo, onde você está fazendo produtos sem saber o que tem neles e sem saber como eles são feitos e quais são, então, os impactos, tanto no começo, né, na ponta da cadeia, na base da cadeia, quanto no final, lá para o consumidor. Então, assim, a economia circular, ela parte dessa perspectiva. Você precisa ter mais controle de toda a sua cadeia e saber o que tem nos seus produtos e nos seus materiais. Por quê? Não existe ciclo de vida de material. O material, ele não tem vida, ele não morre. O material, ele vira alguma coisa sempre. Ele se torna algo, né? Os materiais. Se é um material biológico, ele vai se tornar, em última instância, ele vai se tornar nutriente para a natureza de volta. Se ele é material tecnológico, em última instância, ele tem que se tornar matéria-prima para a indústria de volta. Ou, no mínimo, que ele reintegre a natureza de forma segura, né? Que é no caso das matérias-primas que não são biodegradáveis, mas voltam para a natureza, os metais e outros. A gente não pode admitir mais que o nosso produto, que a gente não saiba de onde o nosso produto e os nossos materiais vêm e nem para onde eles vão. Esse é o primeiro aspecto. Nesse sentido, você passa a ter mais controle, necessidade de mais controle, mais transparência, que são tendências da sustentabilidade. O consumidor está querendo isso, saber cada vez mais. O que tem no meu produto? O que você vai fazer depois com ele, que ele não tiver mais uso? Para mim. Esses materiais vão servir para quê? Então, assim, existem empresas que conseguem entender isso e conseguem perceber, opa, com isso eu ganho mais controle da minha cadeia, eu tenho critérios de compliance para todos os meus fornecedores, eu me protejo de riscos sociais, ambientais agregados ao produto que eu estou utilizando, porque lá na frente eu não quero que meu tênis apareça no filme do Vic Muniz sobre o lixão do Gramado, entendeu? De Gramacho. Eu não quero que apareça uma propaganda sobre os plásticos que estão nos mares da tartaruga com um produto que eu trabalho. É um cadastro de um tênis. Isso é trágico. As pessoas estão muito sensíveis, né? E também não quero que socialmente você tenha uma cadeia suja socialmente também, né? Então, ter esse controle é fundamental. No outro sentido que você falou de ganhar resiliência, né? Você também vê a economia circular quando você trabalha com a lógica do serviço dos produtos. Um produto, normalmente, ele te oferece um serviço. Ele está te oferecendo uma vantagem para você fazer melhor aquilo que você não faria sem ele, ou até conseguir realizar coisas que você não realiza. Isso pode ser uma vantagem funcional, mas pode ser uma vantagem estética. Você está mais bonita, pode ser emocional, de eu me sentir melhor. Pode ser, eu tô falando essa linguagem, que é uma linguagem da moda e do design, né? Você pode ser uma ergonomia para você fazer melhor aquilo com mais prazer, né? Para você compartilhar aquele conhecimento de forma mais fácil, como a gente está usando aqui. Então, assim, um produto, ele serve para tudo isso. Um smartphone não é uma caixinha com um vidro cheio de eletrônicos dentro, né? Metais preciosos e alumínio e tal. Ele é uma caixinha de facilitação da vida da gente, de mobilidade, de conhecimento, de prazer, de etc, etc, etc. Por isso que ele é tão sedutor, tão interessante. E outros, a moda é assim, um sapato é assim, a gente sabe, o design é assim das coisas. Nós não estamos só fazendo as coisas para elas funcionarem, né? Mas também. Então, quando eu amplio a serviço dos produtos, eu posso imaginar que eu não estou vendendo o produto, eu estou vendendo o serviço dele. Eu estou vendendo ergonomia, eu estou vendendo beleza, eu estou vendendo compartilhamento, eu estou vendendo função, eu estou vendendo uma série de coisas. Estou vendendo saúde, né? A gente começa a ver que como vender saúde dentro dos seus produtos é importante. E aí você bota um produto que você não sabe se ele vai ser negativo para a saúde das pessoas, porque talvez ele é tóxico, porque emite gases voláteis que você não sabia que estão ali, porque ele é de um polímero que tem um solvente ali incluído, em vez de ser a base d'água, né? Ou uma tintura,
um atingimento que você não esperava que fosse. Ale, especificamente da moda circular. Você está me ouvindo? Opa, voltou. Voltou? Ale, e falando especificamente da moda circular e do design circular, o que a moda e o design circular tem para contribuir para essas transformações necessárias nesse momento? Sim, eu só queria fechar o raciocínio do serviço do produto, que é a hora que cortou eu perdi, que é a ideia de que então você começa a entender que aquele produto influencia em muito mais negócios. Ele está vendendo muito mais coisas. Quando eu falo que o meu produto vende beleza, ou vende lazer, ou vende bem-estar, eu começo a perceber que você tem uns 100 formas de você aplicar e vender o serviço do produto, que não é simplesmente entregando o objeto. É isso que eu estou querendo dizer. Você não entrega mais objeto. Você está envolvido numa cadeia, essa cadeia é complexa, ela é um sistema. Eu preciso que o meu produto seja bem utilizado, que ele tenha um contexto interessante. Então, eu preciso ensinar. Quantas pessoas hoje apoiam questões como... Bom, vamos falar do básico. Um produto, na economia circular, ele precisa ser compartilhado, senão ele não é circular. Potencialmente compartilhado, reutilizado, para o mesmo fim, né? Desculpe, mas utilizar um produto para outros fins é perigoso. Pode ser muito perigoso eu pegar uma lona de caminhão e utilizar para fazer uma bolsa, porque essa lona de caminhão pode ter sido utilizada para transportar agrotóxicos. Eu não sei, sabe? Então, muito cuidado com repropostas de produtos. Você tem que saber muito bem o que tem e para que foi utilizado aquele produto antes, para garantir que ele é saudável, que ele não, que ele fits, né? Ele é funcional para aquela nova atividade ou para o novo produto que você vai sugerir. Você tem que garantir que esse produto ele pode ser dada manutenção nele, ele pode ser consertado. Outra atividade que uma empresa pode abrir para comercializar a manutenção do meu produto. Eu vendo o produto, mas eu dou manutenção, eu ajudo o cliente a usar esse produto para que ele tire a performance do produto. Então, se é um produto para ser utilizado por causa da ergonomia, um tênis que vende ergonomia, ele não pode, ele tem uma hora que acaba a vida útil dele, ele não entrega mais conforto e ergonomia. Eu preciso dizer isso para o meu cliente, falar assim, olha, deixa eu te ensinar o quanto esse tênis está te fazendo mal depois que ele perde os atributos dele. Manda para mim de volta que eu vou dar um jeito nele e refazer os atributos dele, né? Você tem que garantir que esse produto pode ser remanufaturado, essa forma que eu falei, volte para a fábrica para ganhar atributos novos ou para reconsiderar os atributos ou para atualizar o produto, que a gente precisa atualizar. Exatamente. Então, você percebe que tem uma série de... Se você pegar a economia circular, e é o que a gente faz, né, Flávia? A gente senta com as empresas e fala assim, olha, vamos olhar para o seu produto e vamos ver todas as atividades e tudo que está relacionado, montar um mapa de entregas que você faz com esse mesmo produto e você não está explorando, né? Então, daí talvez eu estou entrando já na pergunta que você tinha me feito, né? Que é você explorar mais na moda isso. Né? E aí você, que é a pessoa que entende de moda, eu sou um mero especialista em economia circular, né? Você que entende de moda, eu consigo dialogar muito contigo, porque eu sou arquiteto, então eu entendo o que os atributos intangíveis de um produto, né? Então, assim, e que o design passa a ser ferramenta-chave, porque no design eu tenho que estabelecer os atributos que eu quero para explorar todas essas possibilidades. A moda, em especial, é muito poderosa por 2 motivos. Primeiro, que é uma cadeia muito longa hoje, global, mas que tem potencial para ser uma cadeia mais resiliente se ela focar no local.
em fornecedores locais, em serviços locais. Depois que aquele produto chegou na comunidade, chegou na cidade, chegou na mão da pessoa, ele continua girando um sem número de atividades, de conserto, de... como é que se diz? Quando você faz a customização, né? Tem uma série de coisas que o produto continua vivo. Revenda, reuso, tem um valor emocional muito grande, né? Uma peça que significa esperança, que significa regeneração, que significa modificação dos sistemas, criação do novo normal. Quer dizer... E Ale, a gente já tem exemplos, né? Exemplos de empresas que não trabalham num só ciclo do produto, que já pensam no segundo, no terceiro ciclo, né? Então, quanto isso pode ampliar de oportunidades de negócios, né? Tem os casos clássicos aí, como o jeans, né? Que a gente já sabe que a empresa sacou. Primeiro, eu tenho matéria-prima na minha mão. A hora que eu usei aquele algodão, ele continua sendo matéria-prima valiosa, né? A gente não esquece. Às vezes eu guardo certas coisas em casa que eu falo assim, nossa, eu não tenho coragem de jogar fora, porque olha a quantidade de energia, inteligência, criatividade que foi colocada, e materiais especiais que foram colocados nesse produto. É incrível certos produtos que a gente cria hoje, né? Se você for desmontar uma peça de moda hoje, você percebe a quantidade de tecnologia, de conhecimento, criatividade, energia, matéria-prima que tem ali. Então, primeiro é explorar isso. E explorar todos os ciclos possíveis. Então, quando ele retorna como a utilidade acabou do produto. Talvez ele não sirva mais para o propósito original, mas os materiais estão ali. É isso que você falou, 2, 3 ciclos dos materiais. Mas também tem os ciclos de utilização do produto. Antes dele virar matéria-prima para reciclagem, ou chame do que quiser, você tem as imensas utilidades do produto. Que ele pode servir para diversos, um produto que serve... bom, a gente tem aí os brechós, né? Os brechós são um exemplo sensacional de reutilização, de reintrodução de valor, significado para um produto que saiu de moda, né? Mas ele significa outras coisas. E tem impactos fantásticos. Você tem impacto que você reduz, a gente conversou disso uma vez, né? Reduz o impacto na extração, na venda de novos produtos, na fabricação de novos produtos, ou seja, diminui o impacto ambiental nesse extremo e diminui também o impacto ambiental na geração de resíduos. Então, quando eu estou usando para mais ciclos, eu mantenho o valor econômico, eu amplio, na verdade, o valor econômico com a mesma quantidade de produtos. Se a gente está precisando regenerar a economia, esse falso dilema entre economia e vidas, né, é um falso dilema, mas a gente tem que buscar vida com economia. A economia circular, de certa forma, traz isso. A troca, a recomercialização, a reutilização, o repropósito de produtos é fantástico. As possibilidades são enormes. Acho que as marcas, elas estão cada vez mais aliadas com essa possibilidade de e-commerce, que é isso que você vem falando, né? A possibilidade de atualizar esse produto, a possibilidade de customizar e colocar novamente no ciclo, né? Você acredita que a indústria calçadista também pode pensar em ações de e-commerce? Sem dúvida, sem dúvida. As possibilidades são enormes, né? É um mercado que você tem que pegar e botar na ponta do lápis. Quanto eu ganharia se eu colocasse meu produto agora numa frame nova? O e-commerce, a questão de você estar trabalhando com cadeias locais, materiais locais, você está trabalhando com cadeias pós-compra, né? Que aquele meu produto sendo reutilizado, recalchutado, né? Refurbished, né? Eu vi agora um exemplo de um calçado que vem com um taco. O taco dele, foi você que mandou, não sei. O taco do calcanhar dele é destacável. Porque, claro, a gente sabe que um dos lugares que mais gasta e que provavelmente você joga o tênis ou o sapato antes do tempo é o taco. É o que desgasta primeiro, né? Desgasta primeiro. A sola. E o pior, daí o que você acontece? No Brasil, a gente ainda tem culturalmente os hábitos de troca,
de manutenção, de mandar para costureira, de mandar recalchutar o sapato, que eu gosto muito. E aí você manda para essas lojas, que cada uma trabalha do jeito que quer, eles trocam a tua sola já não é mais a mesma, o estilo já mudou do teu sapato. Quer dizer, a marca perde todo o controle e a chance de reconectar contigo. Olha aqui, ó, todas as peças que você precisava, a gente reclama da Apple, né, que não dá pra... Mas e os sapatos? E as roupas? Quando eu quero um botão, aquele botão original da marca, eu não consigo. Para exatamente voltar a ter aquela sensação de que eu tive. E aí, a marca pode vender botões, pode fornecer peças para todas essas lojas e realmente fazer um novo negócio disso. São lojas... Então, assim, são possibilidades enormes. Agora, você tem muita... Aí, por outro lado, depois que você faz a conta do potencial de ganho, você tem que fazer o potencial de investimento e criar um plano. Eu tenho que pensar quais as tecnologias são necessárias para que isso aconteça. Né? Quais são os canais que não existem que eu tenho que criar com o meu cliente, com os fornecedores, com quem faz manutenção de produto? Quais são os serviços que têm que ser melhorados ou que têm que ser introduzidos junto ao meu produto, o serviço dos produtos, para eu ter o máximo de performance pelo máximo de tempo. Né? Como é que eu vou projetar o meu produto para que, finalizado o tempo de uso dele, ele volte e que eu recupere os materiais? Economia circular tá todo... é isso, basicamente é isso que eu acabei de explicar. Então... Há muitas brechas aí para serem preenchidas, né, Alexandre? Exato. Tem muitas brechas, é a oportunidade. Nós estamos agora, eu vejo, é a oportunidade de... Em que nesses tempos que nós estamos agora de ter que ficar em casa e trabalhar em... Quer dizer, todos os planos que nós tínhamos para o começo do ano, todo mundo sabe disso, foram abaixo. Uhum. Exatamente. O que a gente achou que a gente ia fazer hoje, fazer nesse ano, os congressos, os encontros, os projetos, as reuniões, tudo está em aberto. Tudo está em aberto. Todo mundo sabe disso, quem está me escutando sabe. Está tudo em aberto. Por que não? Ou a grande chance e necessidade hoje não, a gente tem que rever nossos projetos, porque se eles não forem regenerativos, se eles não gerarem impacto, e aí você tem... nós podemos falar um pouco da pandemia, porque eu acho que não tem como não falar, né, Flávia? Uhum, com certeza. A pandemia trouxe para nós essa... Eu vou confessar para vocês, a primeira vez que eu escutei sobre a pandemia, as possibilidades de como surgiu, eu pensei, nossa, as pessoas vão sentir medo da natureza outra vez. A gente vai voltar para a época que a gente não via a natureza como algo bom, né? Uma época onde a gente tinha que... Quer dizer, prosperidade era sinal de abrir estrada e construir prédio. Né? Hoje a gente estava com a perspectiva de que prosperidade é quando você tem vida, quando você tem verde, quando você tem biodiversidade, água limpa, ar puro, né? Comida saudável, relacionamentos agradáveis. Isso era prosperidade, né? E não, o que aconteceu foi que as pessoas, e se você entende mais o problema do que aconteceu, foi exatamente a falta de equilíbrio dos sistemas naturais. Os sistemas naturais Sim. chegaram num ponto de desequilíbrio que nós nos aproximamos demais de novas espécies, no caso de vírus, que não precisavam chegar para contato humano. Podiam ter ficado na floresta se tivesse um ecossistema equilibrado na floresta. Né? Quando os animais silvestres... isso eu aprendi lendo agora, que a maioria muitas doenças que a gente tem, parasitórias, vem dos animais que a gente usa como animais domésticos, né? Usa mesmo, porque é uma coisa meio nefasta o que a gente faz com a produção de alimentos, por exemplo. A gente deveria repensar, ter mais respeito com os alimentos que a gente come, né? E não olhar para eles com um sistema industrial. E, por outro lado, a gente está se aproximando demais, perigosamente, de novas espécies que vão trazer novas doenças. Se a gente não restabelecer urgente o equilíbrio desses ecossistemas, e não adianta preservar, nós temos que fazer sistemas produtivos humanos que regenerem os sistemas naturais.
Essa é a novidade. E isso está dando uma angústia muito grande na gente, né? Na verdade, nós todos estamos bem perdidos, né? Bem perdidos. Eu me sinto eu me senti, agora estou retomando, bem perdido. Pá, mas como é que vai ser a economia circular? Quais são as prioridades onde a economia circular pode ajudar? E eu descobri, né? A gente descobriu até conversando juntos, né, Flávio? A gente pode trabalhar na regeneração de ecossistemas e na a recuperação da economia mesmo, né? Com essas novas Ale, práticas. e falando um pouquinho desse momento de recuperação, eu acho que todas as empresas elas estão passando por esse momento, que é esse momento emergencial de pensar a redução de riscos, né? Pensar até a diminuição da produção, tentando se adaptar a esse novo momento, mas vai ter um segundo momento. Um segundo momento que é muito importante, que é esse momento de repensar como é que vai ser essa recuperação e como pode fazer isso de um jeito melhor para se tornar mais resiliente. Eu queria falar um pouquinho do Moda C. Queria falar um pouquinho Isso. mais sobre esse trabalho que a gente faz junto, que é uma plataforma de especialistas que trabalham nessa construção da moda circular para a indústria de moda e design. E queria que você falasse um pouquinho dessa metodologia que a gente criou, que a gente batizou de Quick Scan Circular, que é basicamente um escaneamento rápido desse problema, um escaneamento rápido do problema das empresas, tentando encontrar prioridades nessas ações que serão tomadas e como a gente consegue levar insights para essas empresas através da economia circular para diversificar negócio, melhorar processo e pensar principalmente no redesign de produtos. Eu queria que você contasse e explicasse um pouquinho isso melhor para a gente. Vou falar então que a gente, né, que a gente vem fazendo. O Moda C, como você falou, né, saiu do desejo de aplicar mais a lógica do design, né, em cima da moda. A moda tem um poder transformador do zeitgeist, né, do espírito do tempo muito grande. Ela é ao mesmo tempo transformadora e espelho, né? Ela transparece todo esse espírito. E ela está à frente, ela está sempre um passinho na frente, né? A gente está falando de moda como algo bom, né? Algo que é transformador, que infelizmente perdeu um pouco o rumo quando virou modismo, talvez, não sei, teria que teorizar sobre isso. Mas o que a gente vê é que tudo tem dois lados, né? A gente tem que saber usar. A culpa não é do martelo, é o que eu brinco, né? O martelo serve para construir uma casa, mas também serve para machucar o dedo, né? E a gente tem que saber usar. Quando a gente, então, percebe esse potencial e a afinidade que nós temos, né, Flávia, desde o início, conversando sobre isso, que a gente se conhece desde quando, Flávia? Abra a intimidade. Ih, não vamos contar, Lê. A gente conversando sobre Cradle to Cradle na beira de Santo Antônio, aqui em Florianópolis, né, tomando um café. E eu tinha acabado de voltar da Europa e tal, e a gente conversando sobre possibilidades, e a afinidade foi imediata, e a gente começou a amadurecer esse potencial. E faz uns 2 anos já, né? Eu lembro que você veio para mim e falou: Ale, tá na hora. Ale, a moda tá preparada. As pessoas estão falando disso, eu estou sentindo isso, tá mudando. E há 2 anos a gente está se preparando, talvez, para esse momento, né, Flávia? Porque agora não tem mais jeito, as coisas vão ter que... estão mudando na marra, né? Dizem que a realidade está cobrando preço, né? Ela está lembrando a gente, né? E não adianta ficar imaginando, tem que encarar. E a gente, então, a gente percebeu que a gente precisava de uma metodologia que fosse ampla, que fosse muito rápido, de muitas empresas se adotarem ao mesmo tempo, porque a economia circular não faz dentro de uma empresa só, se faz dentro de uma cadeia produtiva. Uma empresa só não dá conta e também não tem os resultados. A coordenação e a estruturação dessa colaboração é muito difícil. E demanda uma energia e uma facilitação. Precisa de pessoas dedicadas a isso. Ela não acontece espontaneamente. E a gente precisava, então, de uma metodologia que não espalhasse isso. E a gente criou, que a gente chamou de Quick Scan, que é
é um termo bastante utilizado por aí, que é entenda rápido, né, em bom português, entenda rápido como a sua empresa está situada dentro da economia circular e entenda rápido que benchmarks são úteis para a sua situação, né? Acho que dá para colocar dessa forma, né, Flávia? E a gente imaginou que seria possível fazer, a gente bolou uma metodologia que em um mês a empresa bota os times para colaborar com a gente e sai dali com esses insights muito claros, né? Sai dali entendendo, ok, a minha empresa tem essa função dentro da economia circular, ela se encaixa dessa forma e ela tem esse potencial de trabalho. É tudo que precisa para vender internamente, para estabelecer parcerias, para buscar fontes de financiamento e para estabelecer as metas de desenvolvimento de um plano, que seria a etapa pesada, assim, a etapa que vai demandar realmente mais tempo. Mas primeiro eu preciso tomar a decisão. Para tomada de decisão, a gente criou essa ferramenta, né? Sem conhecimento mínimo, você não toma decisão. Você fica só esperando aparecer na sua frente, bater na tua cara. E agora a gente tem essa ferramenta. Demorou, né, para a gente chegar nesse... Demorou 2 anos para a gente bolar essa ferramenta. Agora que a gente vê, a gente fala, nossa, tão óbvio, né? Isso deveria ter sido a primeira coisa que a gente criar. E mas teve muita interação com as interação. empresas, né? Muito. Na verdade, nasceu Muito da feedback interação. do que funciona. Na verdade é isso, né? A gente sabe hoje, quer dizer, qualquer um que trabalha com inovação, que nem a gente sabe que a inovação ela não nasce da cabeça de um grupo de especialistas, ela nasce da interação entre a demanda, né? A dor do cliente, pode chamar do que for, da necessidades do cliente com quem está dedicado a buscar soluções. É essa interação que a gente teve nesses 2 anos, né? Em especial aí com as últimas interações com têxtil, calçadista e moveleiro, né? E cerâmica também. Então, assim, a gente está no caminho de oferecer isso de forma mais não simples. É simples de fazer, mas daí você você entra naquele dilema só sei que nada sei, né? Aí você vai começar a ver o quanto você precisa saber. Mas daí você tem mais segurança, você tem mais tesão, a equipe fica mais motivada. Ok, nós temos como seguir em frente. Então era isso. E nasceu antes da pandemia, né? Nasceu poucos meses antes da pandemia, né? Poxa vida. Alexandre, e eu sou uma pequena empresa, se eu sou uma pequena empresa, eu posso achar que a economia circular está muito distante de mim. Eu queria que você falasse, né, um pouquinho sobre o quanto essa metodologia ela pode ser abrangente, ela pode auxiliar tanto a pequena empresa, como a média, como a grande empresa. Na verdade, é uma busca de prioridades, né? Que prioridade, que passo você pode dar para abrir esse mercado, abrir esse seu olhar, abrir suas possibilidades tanto no seu modelo de negócio, como no seu processo, como no redesign do seu produto, ou abertura de uma nova possibilidade de serviço. Queria que você me complementasse um pouquinho e falasse o quanto essa possibilidade pode ser mais democrática. Uma cadeia de valor é um ecossistema, né? A gente sabe, já metodologia já de Porter com a análise de SWOT, né? Você já de forças e fraquezas, você já tem que ver tudo aquilo como um grande sistema. Então não tem, no meu ponto de vista, pequeno e grande, né? Você tem os diversos níveis de relacionamento e uma empresa pequena pode ter uma função chave numa cadeia de valor da economia circular. Na verdade, ela pode descobrir, inclusive, que tem funções muito mais chave do que ela imagina. E principalmente se ela for local. Agora, mais que tudo, as empresas pequenas e locais, se elas souberem aproveitar, elas vão entregar um valor imensurável para a recuperação da economia e para a recuperação dos ecossistemas e para a regeneração que a gente precisa. As cadeias longas e globais e lineares, elas ruíram, todo mundo viu o perigo que é participar de uma cadeia muito eficiente, porém muito frágil. Eficiência gera fragilidade, isso em qualquer sistema, inclusive nos sistemas naturais, a gente sabe que precisa de redundância, né? O sistema elétrico precisa de redundância, o sistema bancário precisa de redundância. O que é redundância? Não é eficiência. É você ter diversos atores
diversos sistemas trabalhando aquela mesma cadeia. Então, olhando para os pequenos, eles vão ter, com essa ferramenta do QuickScan, uma chance de olhar e entender, opa, eu faço parte aqui, esse é o meu papel dentro da regeneração da economia e da regeneração dos ecossistemas. Eu posso dizer agora dessa forma, a economia circular, eu acredito que entrega muito isso mesmo. E aí você vai poder se reapropriar do seu próprio negócio e criar uma proposta de valor muito mais robusta. Então, os insights, né, quando a gente pegou essas duas questões-chave, que é entender onde eu estou e entender um mapa de tendências onde eu sei quais os benchmarks que me inspiram, né? Eu dou exatamente as ferramentas para poder se posicionar na sua proposta de valor, para poder repensar produtos e tal. E a ferramenta do design, que é basicamente é o design no sentido de você pensar, conceber as coisas antes de produzir, né? Esse approach é o que dá também muito poder para as pequenas, porque é um approach democrático, né? O approach do design qualquer um pode aplicar, não existe design caro, design barato, você tem design. Ele pode gerar produtos mais caros, sistemas mais baratos, mas isso é uma questão de criatividade, né? Então, se eu pudesse resumir muito resumidamente, seria isso. Muito legal, Alexandre. Para todo mundo que está ouvindo a gente, essa metodologia ela é acessível para aplicação em empresas através do IBB. Quem tiver, o IBB é partner também da Sintecal, então todo mundo que tiver interesse pode escrever depois para inspirar mais inbox, a gente manda o link para que vocês possam conhecer melhor esse programa. Também podem acessar o Instagram do Moda Ser, @coletivo Moda Ser, e lá também tem mais informações sobre tudo isso. E Ale, eu queria aproveitar a tua presença aqui, a gente está chegando na finalização, mas ainda queria aproveitar esses minutinhos para a gente conversar um pouquinho mais. Eu acho que uma dúvida importante de toda a cadeia de moda e design que assiste a gente agora é entender um pouquinho como vai ser a nossa relação com materiais nesse momento após a pandemia e como isso vai se refletir na moda e no design. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso para a gente também. Tá. Fundamentalmente, a economia circular, ela honra os materiais, certo? Ela honra. Os materiais saem da natureza, seja os materiais sintéticos quanto os materiais de base biológica. Eles são trazidos da natureza a custos, certo? E se a gente não cuidar da capacidade de regeneração dessa natureza para os materiais renováveis e de manutenção dos materiais não renováveis, a gente vai perdê-los, né? A gente vai perdê-los. A gente já está em problemas econômicos em torno de escassez de alguns materiais e isso vai se intensificar. O que a gente vê, por exemplo, que os materiais eles se comportam de forma diferente em relação à saúde dos ecossistemas e saúde das pessoas também. Então a gente começa a ver o atributo do material, não só, isso é uma coisa que a economia circular já vinha trabalhando, mas ficou mais evidente agora, por exemplo, com a questão do Covid, onde eu aprendo que um vírus fica mais tempo, 3 dias ou mais, numa superfície plástica, sintética ou metálica, e fica muito menos tempo, fica 24 horas vivo numa superfície de base biológica, como um tecido ou como né? Então, assim, aquelas coisas que a gente já vinha vendo como o algodão respira mais a pele e faz mais bem para a saúde. Se eu uso o linho, né? Se eu coloco, eu digo, né? Às vezes um material de base biológica, mas daí eu quero que ele dure igual o tempo de um material de base sintética. E aí eu boto um aditivo e aí eu acabei de estragar tudo, porque daí ele nem tem as propriedades de saúde do material biológico, nem tem as propriedades de durabilidade do material tecnológico, eu misturei os dois sistemas. É importante eu perceber que eu não posso contaminar esses dois sistemas, o sistema tecnológico de materiais tecnológicos e o sistema biológico de base biológica. E também eu não posso correr o risco de, ao final do processo, né, onde esses materiais
Pode demorar um ano ou pode demorar 400 anos. Eles vão voltar para a natureza. Quando ele volta, ele tem que ser saudável. Então ele tem que ser saudável durante o uso para o ser humano e para a natureza, e ao final do tempo dele, do tempo dele de utilidade, também ser saudável. Eu não posso achar que eu vou fazer que nem energia atômica, que depois eu vou enterrar tudo em tonéis de aço e esperar zilhões de anos para aquilo ficar inerte. Não posso fazer um projeto desse tipo. Eu não posso mais projetar produtos para virarem lixo. Não dá Exatamente. mais para virar lixo. Hoje eu estou projetando produtos e embalagens assumindo que um dia vai virar lixo. E produtos vai do edifício, do navio, da cidade, até o componente mais pequeno, eletrônico, passando por todos os componentes de produtos da moda e do design. Então, essa é a mensagem que eu queria dizer. Materiais são chave, e nós precisamos cuidar deles, nós precisamos entender eles, e nós precisamos perceber que ele gera potencialidades tremendas para a regeneração da economia e para a regeneração dos ecossistemas, né? E tem muita coisa para inovar aí. O que eu estou falando é só a pontinha né, com novas tecnologias da indústria 4.0, com tecnologias da informação, com nanomateriais, com materiais de base biológica. É incrível. As coisas que a gente conversava sobre economia circular há 10 anos atrás, elas não eram possíveis há 10 anos atrás. E hoje, graças à indústria 4.0, tecnologias da informação e a biomateriais, nanotecnologia, elas estão sendo possíveis. Ou seja, nós literalmente estamos imaginando o futuro. O convite, um pouco, esteja preparado para o futuro. Seja future-proof, né? Aqui a gente estava conversando. Você tem que estar preparado para o futuro, entendeu? Não pode mais olhar dirigindo pelo retrovisor. Você tem que olhar olhando para frente e conferindo o horizonte a todo momento. É isso que a gente está oferecendo, de fato, a economia circular. Então, resumidamente, tentando ser inspirador, que é importante nesses momentos, é o que eu tenho para fechar, Flávia. E é um prazerzaço estar trabalhando com você. A Flávia, para quem não sabe, mas já imaginar, sabe, expert em cadeias produtivas, conhece tudo na área da moda e design, né? Uma designer sensacional. Tem uma empresa sensacional que já aplica a economia circular de forma muito delicada, muito inspiradora, que é a Rato, né? E então, assim, melhor parceria impossível, né? E estar aqui no Inspira Mais, podendo falar dessa nossa iniciativa, agradeço todo mundo do Inspira Mais, a Ilse, todo mundo que está envolvido nesse projeto. O Walter, que está aqui com a gente também. Walter, obrigada por estar assistindo a gente. E, Alexandre, eu acho que essa fala de que hoje, de tudo que a gente falava de economia circular há um tempo atrás, hoje as coisas se tornam mais possíveis através da tecnologia. A gente tem aqui a WhatsApp, que está também participando dessa live, está escutando a gente, a WhatsApp, que criou uma tecnologia de blockchain mais acessível para que a gente possa ter um controle maior de transparência na cadeia. Tantas empresas que têm se aproximado cada vez mais do Inspira Mais, que trazem acabamentos com nanotecnologia, que melhoram a performance dos materiais, né? Porque a gente fala que não é somente colocar no novo ciclo, mas colocar de uma forma melhor, né? E trazer a inovação e pensar o quanto isso pode ser mais durável, como isso pode beneficiar melhor a vida das pessoas. Então a gente tem visto a cada dia o nascimento de tecnologias, inclusive no Brasil. No Brasil a gente está vendo muita solução acontecer e as coisas estão ficando mais acessíveis, né? Flávio, se eu posso dizer uma coisa assim, olha, nós estamos num navio e esse navio está no meio do nevoeiro. A gente não sabe para onde a gente está indo, não sabe exatamente onde vai dar. Eu chamo que a economia circular ela é um mapa e uma bússola. Você pega o Cradle to Cradle, você pega a economia circular, você pega esses instrumentos, você bota numa mesa, você desce para o convés. Bota numa mesa, não fica olhando para o nevoeiro. Você não fica desesperado, içando vela para qualquer vento. Você não fica perdendo energia. Você vai para o convés, você abre o mapa, você conversa sobre aquelas possibilidades, você planeja, e aí você traça no mapa, e aí pode ter nevoeiro, pode não ter nevoeiro, você vai em direção da que você está buscando. As incertezas são grandes, a necessidade de trabalhar de forma sistêmica, em rede, em colaboração é enorme. Dominar as novas tecnologias
saber tirar o melhor delas. Não dá mais esperar. Bem-vindo ao século XXI. Não tem mais como esperar o século, ficar preso no século passado. Então, assim, os conceitos e a cultura, o nosso espírito do tempo mudou completamente, está mudado. Então, a economia circular traz esse mapa para você saber explorar essas oportunidades. Saber explorar o que tem e o que não tem. Eu imagino que devem ter outras formas, mas a ferramenta que consegue conectar a economia e cadeias produtivas, basicamente, né? E a preservação do ecossistema, a que eu conheço, trabalhando com isso, com sustentabilidade já há 15 anos, essa é a ferramenta mais poderosa. Ela está muito sistematizada hoje em dia e nós estamos sistematizando ela especificamente para moda e para o design. Então, fundamentalmente é isso. Seja trabalhando com novos modelos de negócio, seja trabalhando com design de produtos, pense que isso tudo parte da cabeça de uma intenção, parte de um plano, parte de uma nova estrutura de trabalho, parte de uma perspectiva de design. Essa é a oportunidade. Eu queria dar essa mensagem porque eu sei que tem muita gente que está perdido. Tem muita empresa que está, caramba, eu vou dançar. E não adianta querer ficar entrando no iFood para vender. Você tem que repensar o teu negócio inteiro. Né? Eu estive falando com um amigo meu que tem padaria. Eu falei, cara, não adianta entrar no iFood e tentar vender. Você tem que repensar o teu negócio inteiro. Não adianta ficar fazendo emenda. Né? É a chance. Nós estamos com tempo e energia para fazer isso. Urgência para fazer isso. Nós vamos ficar o quê? Esperando? Fazendo reunião online com a equipe de trabalho? Esperando. É o momento de acelerar e ser ousado, né, Ale? Principalmente ser ousado, né? Nessa busca por soluções inovadoras. Exato. Então, gente, a gente está assim caminhando para o final. Eu acho que é importante a gente pensar que essa pandemia está dando uma chance única para a gente repensar os valores pelos quais a gente mede o sucesso nas nossas empresas. É muito importante que agora a gente comece a pensar como que a gente pode adotar novas práticas, é isso que o Alexandre a gente vinha falando, para remodelar as cadeias de moda e design nesse momento. A gente só está na primeira etapa desse momento, que a gente vem falando também, que as empresas estão só nessa primeira etapa de cortar custos, de diminuir produção, de reduzir risco, que é necessário a gente considerar quais são as próximas ações relevantes de fato. Né? Como que a gente vai para esse futuro, pensando no período, nesse novo período de recuperação, para a gente ser capaz de implementar uma estratégia de resiliência e sustentabilidade. Como a gente viu nessa live, escutou o Alexandre falando, a moda circular e responsável, ela pode ajudar a gente a acelerar processos, ela pode trazer flexibilidade para o nosso negócio, ela pode ressignificar o valor dos produtos do mercado. Eu espero, gente, que essa live tenha ajudado a tirar dúvidas, a trazer insights, para que a gente possa pensar nesse tempo de transformação sem precedentes que a gente está vivendo. Ale, queria que você complementasse rapidinho essa finalização, também aproveitasse para se despedir das pessoas. Obrigado, Flávia. Bom, obrigado a todo mundo que participou aí, bastante gente, algumas pessoas que eu reconheci, obrigado. E valeu, Flávio, outra vez pela oportunidade. Dizer que para entrar em contato com a gente via Instagram, Moda C, via contato aí, e-mail, coisa, a gente pode, entrando em contato aí, a gente pode passar, né? E com o próprio IBB também, né? Em especial com o IBB. Instituto Vai Brasil também. Isso, obrigado, lembrar que agradeço a pessoal, agradecendo, né, em nome do Moda C, a parceria com o IBB. A gente é a equipe responsável dentro do IBB para trabalhar com a economia circular. Nós somos os especialistas ali para tratar desse tema, o que é muito importante, ter o respaldo de um instituto como o IBB. E estamos juntos, né? Na verdade, é um início, né? A gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem, a gente tem que estar se cuidando nesse momento também. Então, assim, não é mais só uma coisa de técnica e tecnologia, é uma coisa de significado, de dar tranquilidade nessa hora, de dar mais fôlego, porque senão fica difícil, né? Então, acho que tem isso também, a moda tem essa função, tem de acalmar e falar assim, ó, calma, gente,
A gente vai dar a volta. Tá aqui, ó, já estão aqui surgindo as novidades, entendeu? Já está pensando no futuro. As pessoas estão céticas, né? A gente fala de inovações e tal, a pessoa imagina, eu tenho que resolver. Eu brinco mais ou menos o seguinte, ó, só uma historinha. Imagina que a gente era tudo caçador-coletor. Todos nós eram caçadores-coletores. E aí passou um grupo e disse assim, gente, nós estamos ali indo plantar uma rocinha. O cara falou, o quê? A gente desenvolveu um sistema novo aí que a gente faz agricultura e cria galinha e tal. E não precisa mais ficar caçando e coletando. Aí o cara, mas para que serve isso? Tentando, não, mas daí a gente vai poder ficar no mesmo lugar, vai poder construir vilas, vai poder construir hospital, vai ter mais saúde, vai ter mais educação, vai ter mais isso, vai ter internet, vai ter foguete, vai ter não sei. Você fala, meu, tá louco? Eu tô com um problema aqui que eu tenho que caçar, senão vai escurecer, eu vou ficar com fome. Então, ou você pensa nos riscos, em apertar o cinto, não sei o que, ok, resolve o que é urgente, mas depois que resolver o que é urgente, você precisa partir para o novo, porque senão você vai ficar para trás.